Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel, eu sou analista certificado e no vídeo de hoje é para aquelas pessoas que querem começar a operar milho ou mesmo outras commodities na bolsa de valores. Então vou mostrar tudo aquilo que você precisa saber para entender como que funcionam os contratos, como que você compra, vende e quais são os cuidados que você precisa ter com esse tipo de operação. Na nossa bolsa de valores, né, a nossa famosa B3, lá são negociados muito mais do que ações. Lá são negociados também vários outros tipos de ativos financeiros. E um desses ativos financeiros são as commodities. As mais negociadas são o milho, nós temos também o boi gordo e nós temos também o café, que são os três mais negociados. Depois disso temos soja, temos alguns outros, tá? Mas esses três são os mais negociados, principalmente o milho. E muita gente, muito trader que está começando a operar, né, já operou ações, às vezes o índice ou o dólar, quer aprender como que funciona, como que eu opero o milho, né, o que que eu preciso saber. Então hoje eu vou trazer aqui as informações básicas para você iniciar operações com milho na bolsa também. E o que eu disser aqui, a maioria vale também para as outras commodities, tá? Quando for alguma coisa diferente, eu vou mostrar para vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui, aqui eu tenho um gráfico, tá, do milho futuro. Eu ainda não vou entrar no gráfico, eu vou abrir aqui um bloco de notas, que eu vou anotar aqui o que vocês precisam saber, tá? Quais são os pontos importantes. A primeira coisa sobre operar milho na bolsa é isso aqui, ó, tá? Tem que entender que milho na bolsa de valores é um contrato futuro, tá? Ah, Daniel, como assim contrato futuro? Do que você está falando? Vamos por partes. Quando você negocia ações, tá? Você está operando o mercado à vista, tá? Então, ações, elas estão dentro do mercado à vista. O que é o mercado à vista? É o que o próprio nome diz, você à vista, porque você paga à vista. Então, se tem ali uma ação que ela custa R$ 100, você precisa ter os R$ 100 para pagar aquela ação. Tá? O preço daquela ação ele vai ser debitado da conta corrente da sua corretora. Tá? O preço que custou aquela compra, aquele preço vai ser debitado. Tá? E quando você vender, o preço que você vendeu vai ser creditado na sua conta. Tá? É assim que funciona o mercado à vista, bem simples. Igual quando você vai na loja para comprar um item, você precisa ter o dinheiro, né, daquele item, o dinheiro equivalente ao preço. Né? É assim que funciona o mercado à vista, bem simples. Porém, o mercado financeiro não é feito apenas de mercado à vista. Nós temos os derivativos. O que são derivativos? São espécies de ativos virtuais que são negociados nas bolsas de valores pelo mundo afora, tá? Existem vários tipos de derivativos, tá? Não cabe aqui entrar em detalhes, mas um desses tipos de derivativos são os contratos futuros, tá? É um tipo de derivativo, é um desses ativos virtuais. E a nossa bolsa de valores tem vários tipos de contratos futuros. Um deles é o contrato de milho, tá? Existem vários outros. Existe o contrato de juros, existe o contrato, os mais famosos, né? É o índice dólar, que também são contratos futuros, tá? E esses contratos, eles não funcionam igual o mercado à vista. Não funciona, tá? Eles têm algumas diferenças. Então, basicamente, o que você precisa é saber como funciona o contrato futuro, que sabendo isso você consegue operar qualquer contrato futuro, seja índice, seja dólar, seja milho ou boi, tá? Ou juros, que seja, tá? Entendendo uma vez os contratos futuros, você pode operar qualquer tipo de contrato na bolsa. E quais são as diferenças do contrato futuro para o mercado à vista, tá? É aí que está o ponto. Quais são as diferenças? A primeira diferença, eu vou colocar aqui na tela, é a alavancagem. Tá? Inclusive, isso aqui é o principal motivo que atrai as pessoas para os contratos futuros. Tá? Eles são alavancados. O que quer dizer isso? No mercado à vista, você precisa ter o dinheiro para comprar aquele ativo. No contrato futuro, você não precisa, porque na verdade é algo que nem existe na vida real. É um ativo virtual cujo preço deriva de algo real. Tá? Então, o milho, por exemplo, o milho existe, tá? Ele é real. E o preço do milho no mercado físico, digamos assim, né? Ele é que vai definir, junto com algumas outras coisas, existe uma fórmula para definir esse preço, vai definir o preço desse ativo virtual que é o contrato futuro. Tá? Então, esse contrato futuro, você não precisa ter todo o dinheiro que ele vale, porque é um ativo virtual. Tá? E quanto que vale esse ativo? Nesse caso aqui, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. O milho hoje, ele fechou com
1,92. Então, o contrato de milho, ele vale R$ 61,92. Esse preço que está aparecendo no gráfico, esse é o preço de uma saca de 60 quilos de milho. Tá? É o preço de uma saca de 60 quilos de milho. Acontece que quando a gente compra um contrato futuro, a gente não está comprando uma saca, a gente está comprando 450 sacas de milho, tá? O que dá aí algumas dezenas de toneladas de milho, tá? Então, apesar do preço aqui estar 6192, você não vai gastar 6192. O preço do contrato real, vou pegar uma calculadora aqui, é 6192 vezes 450. Então você está negociando R$ 27.864, tá? Então quando você compra um único contrato de milho, vou comprar um contratinho aqui de milho, você está investindo o equivalente a R$ 27.864. Poxa, quer dizer que eu preciso ter estudo para comprar milho? Não, você não precisa, porque é um contrato alavancado. A corretora vai pedir apenas uma parte desse capital, geralmente em torno de 8 a 10%, tá? Então, um único contrato, a corretora vai exigir que você tenha na sua conta mais ou menos aí uns R$ 2.500 a R$ 3.000 dentro dessa faixa aí, tá? E é claro que à medida que o preço for subindo, essa margem ela vai subindo também, né? E se o preço cair, a margem vai caindo. Então, essa margem é só um percentual em cima do valor do contrato, mas tem que estar atento a isso, viu? Eu não estou comprando R$ 61, eu estou comprando 27 mil. É esse valor vezes 450. 450 é o multiplicador do milho. Agora, o boi é outro multiplicador, o índice é outro multiplicador, o dólar é outro multiplicador, tá? Qualquer outra commodity, café, soja, é outro multiplicador. Aí você tem que olhar qual commodity você quer operar e saber qual é o multiplicador dela para saber, de fato, quanto em dinheiro você está operando. E aqui cabe um alerta. Esse é o principal motivo porque muita gente quebra operando contrato futuro, porque a pessoa não tem noção de quanto ela está operando. Ela vê esse número aqui, R$ 61, ela acha que está operando 61, sendo que na verdade ela está operando R$ 27.000, tá? Então tem que saber qual é o multiplicador que tem ali para saber quanto de fato vale aquele contrato, tá? Então, essa é a primeira característica do contrato futuro. Ele é sempre alavancado. Tá? Sempre que você compra um contratinho, você está comprando muito mais do que está aparecendo no gráfico. Existe uma outra característica que eu vou colocar aqui na tela do contrato futuro, né? Nesse caso, estou pegando o milho de exemplo. Uma outra característica que são os vencimentos. O mercado à vista não tem vencimento. Você comprar uma ação, a ação é sua. Ela pode ser sua ali durante décadas, tá? Durante muitos e muitos anos. Contrato futuro, não. Por que ele chama futuro? Ele chama futuro porque ele tem um prazo de vencimento. No mercado futuro, você fechou ali um acordo de compra e venda com uma outra pessoa, uma contraparte, e aquilo ali tem uma validade, um contrato que tem uma validade. Por isso é chamado de contrato futuro, porque existe uma validade, tá? Então aquela série, ela vai acabar. Tá? Ela tem um vencimento. E no vencimento, aquela operação ela vai ser desfeita. Então, se você comprou um ativo, quando chegar no vencimento, a bolsa automaticamente vai vender se você não vender antes. Tá? Você também pode fazer a rolagem, você pode vender e comprar da próxima série. Sempre vai ter alguma série ali ativa. Tá? Então tem que ficar de olho nisso, tem que tomar cuidado. Né? Ações não, ação você compra e fica comprado para sempre ali, se você quiser. Né? Contratos futuros. Se você quiser ficar muito tempo comprado, tem que fazer a rolagem, tem que sempre passar para o próximo contrato. No caso do milho, o vencimento acontece sempre no dia 15 ou no dia mais próximo do 15, né? Se o 15 cair num feriado, por exemplo, tá? Nos meses ímpares. Então, se for um mês ímpar, igual janeiro, março, né? Se for um mês ímpar, no dia 15 vai ter o vencimento. Tá? Então, se você quiser continuar posicionado, você tem que passar para o próximo contrato. Então, tem que ficar de olho também no vencimento. Um outro ponto de atenção para operar o milho e outros contratos futuros é que todo contrato futuro tem ajuste diário. Tá? Isso aqui não é margem, tá? Não confundir com margem. Margem é quanto a corretora exige que você tenha na sua conta para operar aquele contrato. Ajuste diário é outra coisa. Ajuste diário é o seguinte: o preço ele vai se movimentar. Às vezes ele vai se movimentar a seu favor e às vezes ele vai movimentar contra você. Pensa o seguinte: pensa que nesse dia aqui, ó, nós tivemos, redar para o lado aqui, ó,
Nós tivemos um movimento forte de alta nesse dia, tá? Muita gente lucrou, tá? Quem estava comprado lucrou, mas acontece que muita gente tomou prejuízo, muita gente estava vendido aqui. Imagina se nós temos aqui muitos e muitos dias de movimento de alta ou de queda. Quer ver? Vou pegar o gráfico aqui para trás, ó. Olha esse movimento aqui, ó. Olha esse movimento de queda, gente. Muita gente estava comprada aqui, muita gente mesmo. Seja pessoa física, seja institucional, muita gente estava comprada. Olha o tamanho dessa queda. E se você se lembra, o que eu acabei de falar? Que contrato futuro é alavancado. Todo esse pessoal estava alavancado, todo mundo, porque o contrato futuro ele é naturalmente alavancado. Então, muita gente, muito player, estava tomando esse prejuízo aqui de forma alavancada. Imagina o tamanho do prejuízo. Então, poderia acontecer de quando chegasse no final da operação e a pessoa quisesse encerrar, ela não tivesse dinheiro para cobrir todo esse prejuízo. Para impedir esse tipo de coisa, para que isso não aconteça, existe um mecanismo de segurança que é o ajuste diário. Então, se a pessoa ela está comprada aqui, por exemplo, logo no primeiro dia de queda, ela tomou um prejuízo, não tomou? Então, no dia seguinte, esse prejuízo vai ser debitado da conta dela. Então, ao invés de pagar todo esse prejuízo no final, para não correr o risco da pessoa, né, do investidor não ter o dinheiro para cobrir os seus débitos no final, todo o prejuízo ao longo do período ele vai sendo debitado dia a dia. Porque se o dinheiro dela acabar no meio do caminho, ele já encerra a operação e tira a pessoa do jogo. Olha, você não tem mais condição de operar, tá? Não tem mais capital, você não pode mais arcar com esse risco, né? Então isso aqui é um mecanismo de defesa, tá? Um mecanismo de segurança da bolsa para evitar grandes quedas. Então, se você tiver lucro, no dia seguinte esse lucro cai na sua conta. Se tiver prejuízo, também. Então, para operar milho, você precisa ter um dinheiro ali líquido na sua conta para cobrir esses ajustes. Tá? Porque nem sempre a operação ela vai a seu favor, né? Então, se ela for contra, tem que deixar um dinheiro líquido ali na conta para cobrir isso. E qual é o dinheiro que você precisa ter? Isso não é margem, tá, gente? Não confundir ajuste diário com margem, mais uma vez. O dinheiro que você precisa ter é o dinheiro equivalente ao drawdown da sua estratégia, né? Espero que você esteja operando uma estratégia que você já testou, que você sabe qual é a estatística dela, tá? Nunca opere uma estratégia que você não tenha testado, tá? Eu tenho um curso Estrategista Quant, onde eu ensino a fazer esses testes, tá? E pelos testes você sabe ali, você tem uma noção ali do drawdown, né? Das quedas, das perdas daquela estratégia. Esse é o dinheiro mínimo que você precisa ter na conta para cobrir uma eventual perda, tá? Então tem que ficar atento para isso. Um outro ponto de atenção é o horário de negociação, que é um pouquinho diferente, tá? Vou afastar aqui. O horário de negociação, vou colocar só para ficar maior. O horário de negociação do milho, ele é um pouquinho diferente de ações. Ele tem a sua negociação principal entre 9 horas da manhã e 16h20. Tá? É um horário bem estranho de fechamento, né? 16h20. Aqui é o horário principal de negociação. Mas acontece que ele tem um aftermarket que abre às 17h05 e vai até às 18 horas. Tá? Esse aftermarket ele vai gerar um candle estranho no gráfico. Tá? Vou colocar aqui no diário, a gente não vai ver, porque a gente não está vendo aqui o intraday. Mas se eu coloco aqui 60 minutos, tá? Eu vou dar um zoom aqui. Olha só, eu tenho aqui o candle de 9 horas, o de 10 horas, 11 horas, de hora em hora, né? Aqui eu tenho o candle de 15. Aqui já começa a ficar estranho, porque eu tenho o candle de 16 horas, mas esse candle de 16 horas, ele não durou 1 hora. Ele durou 20 minutos, porque a negociação do milho encerra 16h20. Tá? Encerrou 16h20. Então, apesar dele aparecer aqui no gráfico de 60 minutos, ele durou apenas 20 minutos. Tá? E depois eu tenho esse outro gráfico, que é um gráfico estranho, que é um gráfico de 17,5, tá? Que é um gráfico aí de 55 minutos, né? Porque ele vai de 17,5 até as 18, mas teve um gap aqui de tempo entre esses dois gráficos. Então, às vezes, pode aparecer um gap gigantesco entre esse gráfico, entre esse candle e esse segundo candle. Aqui a gente teve um gap, ó, tá vendo? Esse gap aqui foi um gap de 0,19%. Às vezes ele pode ser bem maior, porque teve um espaço aqui sem negociação, um espaço aqui de 45 minutos sem negociação entre esses dois candles, tá? E para piorar, né, a questão desse candle problemático aqui, para piorar, o preço de fechamento do dia
é considerado o fechamento desse candle aqui. Esse aftermarket ele é julgado para o dia seguinte. Então, vamos pegar o último dia aqui, ó. Tá? Olha só. Esse fechamento aqui, ó, seria o fechamento do dia, não é? O último candle do dia? Acontece que não. O último candle do dia é considerado esse daqui, ó, o de 16 horas, tá? Ele encerrou com 59,24, tá? Vou até colocar uma linha nele aqui, ó. Olha só, vou colocar a linha aqui, ó. Tá? Esse aqui que vai ser considerado o fechamento do dia, não esse que foi de fato o último candle. Esse aqui vai para o dia seguinte, tá? Quando eu coloco no gráfico diário, olha o que acontece. Vou dar um zoom. Olha como é que a linha que eu coloquei, casou certinho com o fechamento do candle. Tá vendo? Porque o gráfico, ele considera o fechamento aquele penúltimo candle, não o último. O aftermarket, ele entra para o dia seguinte. Essa abertura que a gente está vendo aqui, ó, não é a abertura do dia seguinte. Essa abertura é a abertura do aftermarket que aconteceu no dia anterior. Vou voltar para o 60. Ó, vou colocar uma outra linha aqui, tá? Ó, nesse candle, vou mudar de cor para diferenciar. Embora nem precisava, né? Porque elas são diferentes. Vou colocar um fúcsia aqui, ó. Ok. Então, o amarelo é o fechamento de 16 e o fúcsia é o fechamento de 17 horas. No mesmo dia, tá? Os dois estão no mesmo dia. Se eu coloco no diário, olha só. Aqui ele ficou diferente, porque eu tenho que pegar, na verdade, a abertura, né? A abertura do dia seguinte, ó. Mover para cá, ó. A abertura desse candle de 17. Tá aqui, ó. Peguei a abertura do candle de 17, tá? E ele vai jogar esse candle para o dia seguinte, ó. Diário. Olha como é que deu certinho a abertura do dia seguinte. Tá? Certinho a abertura do dia seguinte. Tá? Então, esse último candle do aftermarket, ele joga para o dia seguinte. Tá, e daí? E daí que isso não é só uma curiosidade. Quando a gente faz backtest, a gente tem que saber qual é o impacto desse candle na nossa estratégia. Se a gente opera com gráfico diário, né, a gente tem que saber que essa abertura, ela não acontece nesse dia, ela acontece no dia anterior. Então, todas as aberturas que a gente está vendo aqui, elas aconteceram no dia anterior. Entendem? Então, o backtest com o gráfico diário tem que saber isso. E se é um backtest com gráfico intraday, a gente tem que saber também como que aquele candle do aftermarket afeta o backtest. E vai afetar de formas diferentes, dependendo da estratégia. Se no diário, por exemplo, eu não opero abertura ou fechamento, isso não vai fazer a menor diferença. Entenderam? Então, o impacto depende de qual tipo de estratégia que eu estou fazendo. Então, isso aqui é importante. Esse conhecimento é importante para saber como que eu alinho ali o meu backtest para ter um resultado que de fato vai ser reproduzível na conta real. Bom, então, sabendo que milho é um tipo de contrato futuro, que todas as commodities são contratos futuros, que são alavancados, tá? Eu tenho que saber qual é a alavancagem, tá? Que tem vencimento, tem ajuste diário, tem que deixar dinheiro na conta. E sabendo exatamente o horário de negociação, com isso aqui eu já consigo operar. Isso aqui é o básico que eu preciso saber, né? E sabendo o funcionamento, isso é o funcionamento do ativo. Sabendo o funcionamento, aí vem a próxima etapa, ter uma estratégia para operar esse ativo. Então eu vou deixar um link aqui para vocês de uma estratégia para operar milho que eu apresentei poucos dias atrás. Uma estratégia com todos os testes ali, os testes preliminares, né, da estratégia. Então se você não tem nenhuma estratégia, é um bom ponto de partida para você começar os seus estudos no milho. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.